Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, onde nós semanalmente estudamos a lição da escola sabatina, ou para alguns que já estudaram, uma breve recapitulação. Você é muito bem-vindo. Estamos no segundo trimestre de 2021, estudando agora o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Eu quero motivar você a adquirir o seu guia de estudo, caso você não tenha ainda adquirir essa lição. É a lição da Escola Sabatina. Você pode adquiri-la no site da CPB, cpb.com.br, tá bem? Você pode fazer a sua assinatura anual e aí você já paga por todo ano, entendeu? É um preço muito pouco, muito barato para você ter aí o seu alimento espiritual ao longo de todo o ano, tá bem? Se você pode também entrar em contato com a CPB através de um 0800. Basta fazer uma ligação e então você faz contato com eles e adquire ou a lição avulsa ou então a assinatura anual, tá bom? Mas fica aí o conselho para você não deixar de ter esse alimento todos os dias na sua casa para receber as bênçãos dos céus através do estudo da palavra. Nós começamos na semana passada um novo trimestre, chegamos agora à segunda lição desse trimestre que trouxe o título Os Princípios Fundamentais da Aliança. E a lição dessa semana ela vai ser um resumo de tudo aquilo que vamos estudar ao longo do trimestre. Então ela já antecipou boa parte do conteúdo que nós vamos agora afinar, né? Afunilar cada vez mais o nosso conhecimento com relação à aliança, tá bem? Então quero convidar você a pegar a sua lição, a sua Bíblia e a juntos recapitularmos esse assunto. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe aí o seu comentário, o seu like e também indique para os seus amigos, caso você goste do conteúdo do meu canal, tá bem? Nós vamos então fazer uma oração antes de começarmos a estudar. Ora comigo. Nosso Pai querido, vamos mais uma vez abrir a Tua palavra para estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender a Tua vontade para a nossa vida e esse assunto tão especial da Tua palavra que é a aliança. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então recapitular nossa lição dessa segunda semana desse segundo trimestre. E o verso para memorizar aqui foi Êxodo, capítulo 19, verso 5. A minha Bíblia está aqui aberta comigo e ela diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. São palavras de Deus aqui dirigidas a Moisés lá no Monte Sinai e depois transmitidas ao povo de Israel. Então Deus aqui fala, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então Deus queria estabelecer uma aliança com o seu povo. E nessa semana vamos falar sobre os princípios fundamentais da aliança. O que é uma aliança? Quais são os princípios, quais os elementos da aliança? E vamos percorrer aí, começando com Noé, depois Abraão, depois a aliança do Sinai e a nova aliança. Então são 4 tópicos bem claros que a lição trouxe para nós. Mas eu queria começar a recapitular com você ou a estudar com você esta lição lendo o resumo da parte de sexta-feira, porque ele foi muito esclarecedor. O autor da lição na parte de sexta-feira, no resumo, diz assim: o pecado rompeu o relacionamento do Criador com a família humana. Então, Deus buscou estabelecer esse vínculo amoroso por meio de uma aliança. Essa aliança significa tanto um relacionamento de compromisso entre Deus e nós, assim como acontece no matrimônio, quanto um acordo para nos salvar e nos trazer a harmonia com o Criador. Deus, motivado por seu grande amor por nós, é o iniciador do relacionamento da aliança. E mediante a promessa e atos graciosos, ele nos convida a entrar em comunhão com ele. A palavra hebraica para aliança, né, berit,
aparece 287 vezes nas Escrituras Sagradas. E nós vamos entender então o significado exato desta aliança. É um acordo, né? A aliança é um acordo que Deus faz conosco. Agora, a lição falou da aliança com Noé, Abraão, a aliança do Sinai, mas esta aliança, eu queria voltar um pouquinho antes de Noé. Ela foi firmada mesmo com Adão e Eva. Porque quando você vai aqui para Gênesis no capítulo 3 e você tem a história da queda, aqui você tem Deus estabelecendo uma aliança com Adão e Eva. E esta aliança foi estabelecida no momento em que Deus promete enviar um Salvador. Em Gênesis 3,15, né, nós lemos: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus estava prometendo pela primeira vez um Salvador, um Messias, que viria resgatar Adão e Eva do pecado, porque eles haviam desobedecido a Deus e estavam fadados à morte. Então, nós vamos entender os princípios fundamentais da aliança, os elementos que a compõem, e nós veremos em cada um desses exemplos do Antigo Testamento a presença desses elementos. A lição falou para nós de que a aliança, a palavra berite, né, que aparece aí 287 vezes, ela tem aqui pelo menos 3 elementos. A lição de domingo nos falou sobre isso, né? O fundamento dos fundamentos da aliança. Primeiro, Deus ele confirmou a promessa da sua aliança com um juramento. Esse é um elemento, né? Segundo, a obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. E terceiro, Cristo e o plano da salvação era o meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Então você tem aqui 3 elementos. Você tem primeiro a promessa de Deus, um juramento que Deus faz. Tem aí a parte do povo, que é a condição da obediência. E tem aí Cristo e o plano da salvação. São esses 3 principais elementos que nós devemos encontrar em cada aliança feita por Deus com o seu povo. Vamos pensar no Jardim do Éden? Qual foi a promessa que Deus fez, o juramento que Deus fez para Adão e Eva? De que se eles obedecessem, de que eles poderiam participar de tudo, eles deveriam dominar o mundo, cuidar de todas as criaturas, todos seriam submissos a eles, mas eles não deveriam comer do fruto da árvore proibida. Então ali estava a promessa de Deus de vida eterna, ali estava a obediência a uma lei explícita, clara, e ali estava presente também os elementos da salvação quando a aliança foi quebrada. Tanto em Gênesis 3,15, quanto em Gênesis 3,21, que eu leio assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse primeiro cordeiro que morreu no Éden, para vestir Adão e Eva, cobri-los de sua nudez, já era um claro anúncio da vinda do Messias. Então você tem a promessa de Deus, a questão da obediência e o plano da salvação sendo apresentado. Esses 3 elementos aparecem já no Éden. É por isso que o autor da lição falou que a aliança que foi estabelecida com Adão e Eva foi quebrada, essa aliança. E Deus então vem restabelecendo a aliança com o homem. Finalmente o Evangelho não é isto? Deus apelando para que o homem volte, se arrependa e seja salvo? Não é Deus agindo, esperando uma reação do homem? Evangelho é isso. Então vamos ver nesses exemplos se nós encontramos todos esses elementos. Vamos começar então com Noé. Em Gênesis 6,18, eu convido você a ler esse texto, é a primeira vez que vai aparecer a palavra aliança na Bíblia. Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. E eu queria ler com você aqui. Gênesis 6,18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então veja, Deus faz aqui uma aliança com Noé. E o primeiro elemento desta aliança é Deus promete salvar Noé do dilúvio que viria. Noé, eu quero estabelecer uma aliança com você.
Eu vou destruir a terra com um grande dilúvio. Eu quero fazer um concerto com você. Então aqui estão as promessas de Deus, o juramento de Deus, de que ele será fiel, de que ele vai guardar Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Agora, qual era a condição então que foi dada de obediência no caso de Noé? Era que eles entrassem na arca. Tiveram que fazer uma arca. E nós vemos claramente na Bíblia que Noé teve que exercer fé, teve que confiar na promessa divina. Foram 120 anos construindo a arca. Parecia ridículo para a geração daquele tempo a construção de um barco, especialmente na tentativa de salvar pessoas de um vindouro dilúvio. Mas numa terra que nunca havia chovido, isso tornava-se mais esquisito ainda. Mas Noé confiou, obedeceu. Trabalhou 120 anos, construiu a arca e no tempo marcado por Deus, o dilúvio veio. Você tem aqui Noé sendo salvo do dilúvio. E assim que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é erigir um altar e sacrificar ao Senhor. Então você percebe aí, nessa relação de Deus com Noé, os três elementos. A promessa de Deus de salvação, a obediência de Noé na construção da arca, na pregação para os seus contemporâneos, em entrar na arca, Deus cumpre sua promessa e o salva, e você tem aí depois no sacrifício, no altar que Noé erigiu, você tem o elemento aí do plano da salvação. Aquilo que apontava também para a vinda de Cristo. O altar apontava para o Calvário e a morte do animal apontava para o sacrifício de Jesus. Então a aliança foi estabelecida com Noé. E nesta aliança havia também um sinal, está lembrado? Qual foi o sinal da aliança com Noé? Foi o arco-íris. Deus disse para Noé, eu vou colocar no céu o meu arco. E então, através desse arco, foi prometido a Noé que nunca mais a terra seria destruída em um dilúvio. Então, esta aliança com Noé foi estabelecida para salvar aquela geração. Infelizmente, eles rejeitaram o apelo e apenas Noé e sua família se salvaram. Chegamos então, depois dessa experiência de Noé, e ali nós temos o juramento, né, de Deus de salvar a sua família, temos a obediência na construção da arca, na advertência aos seus contemporâneos, depois temos ali um claro exemplo do plano da salvação, ao altar ser erguido, e chegamos agora em Gênesis capítulo 15, onde nós temos a aliança que foi estabelecida com Abraão. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 15, o versículo 4. Deixa eu ver se é esse mesmo. Gênesis 15, verso 4. Na experiência da aliança com Abraão, nós também percebemos os mesmos elementos, né, que constituem uma aliança. Aqui nós vamos ler agora em Gênesis 2, 1 a 3, o convite que Deus faz. Gênesis 2, 12, 1 a 3, diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a promessa de Deus. Os verbos que estão conjugados aqui no futuro, como a lição nos ensinou, né? Mostrarei, farei, abençoarei, amaldiçoarei.
sugerem a profundidade da oferta que Deus estava fazendo para Abraão. Interessante que aqui em Gênesis 12, Abraão, ainda chamado de Abrão, nem pai era, mas Deus estabelece uma aliança e faz promessas. E quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 15, verso 4, olha o que diz o texto. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aqui nós temos a promessa do nascimento de Isaac. Houve ali uma tentativa humana, né? O nascimento de Ismael, mas Isaac seria o filho da promessa. E através de Isaac, Deus formaria uma grande descendência para Abraão, e através dessa descendência, ele abençoaria toda a terra. Então nós vemos aqui as promessas que Deus faz. Fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo, amaldiçoar aqueles que também o amaldiçoarem, e que ele deveria ser uma bênção para outros povos. Nós temos agora também uma única ordem que foi dada, que envolvia a questão da obediência. Sai da tua terra e da tua parentela. Então, se por parte de Deus ele promete a Abraão fazer dele uma grande nação, abençoar e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem, a obediência foi: você deve sair da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E é claro que foi pela fé que Abraão entrou nessa aliança e foi para uma terra da qual ele não sabia, não conhecia, saiu sem saber para onde ia. Ele confiou em Deus, né? Foi pela fé. E aqui está o preenchimento da condição da aliança. O outro elemento, o terceiro elemento, tem a ver com o plano da salvação e Cristo, né, nessas alianças. Na experiência de Abraão, isso ficou muito claro aqui em Gênesis, no capítulo 22. Aqui você tem uma história extraordinária, né? Quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho, ofereça o filho em holocausto. Olha o que diz aqui o versículo 8. Quando Isaac pergunta a Abraão agora, né, sobre o animal, tinha ali o fogo, a lenha, mas onde estava o animal para o holocausto? E em Gênesis 22, verso 8, Abraão responde assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha as palavras de Abraão, cheias de significado. Ele não entendia muito bem o que viria ainda, ele achava que talvez matando seu filho, Deus o ressuscitaria, mas olha o que ele diz aqui: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E você sabe que na hora final, quando Abraão já estava para matar seu filho, o anjo bradou do céu e impediu que ele fizesse isso, e quando Abraão olha para o lado, no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Que coisa interessante. E ele tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Então, na aliança com Abraão, você tem a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, abençoar sua descendência, para que através dela todas as famílias da terra fossem abençoadas, e ele amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Você tem a condição da obediência, e aqui a condição foi de que ele deixasse a sua casa, a sua terra, a sua parentela. Esta fé, esta obediência ficou claríssima no capítulo 22, quando Abraão esteve disposto a sacrificar seu próprio filho, mas também temos aqui a missão de Cristo, né? O plano da salvação sendo esboçado na experiência do sacrifício de Isaac. E aqui, quando Abraão sacrifica aquele carneiro em lugar de seu filho, Abraão entendeu muito bem qual seria a obra do Messias quando ele viesse. Ele viria para salvar, para livrar da morte, e especialmente da morte eterna. Assim a aliança foi firmada com Abraão, e nesta aliança também havia um sinal. Lembra? Na aliança com Abraão, o sinal foi a circuncisão. E a partir então desse momento, todo aquele que entrava em aliança com Deus, né, era circuncidado. Então, os circuncisos. Esse foi o sinal da aliança com Abraão. Chegamos então à nossa lição na parte de quarta-feira, e aqui nós temos a aliança de Deus agora com Moisés.
E eu queria então ir com você aqui para Êxodo, no capítulo 6. Vamos então, Êxodo capítulo 6, e vamos encontrar aqui também os elementos aqui no capítulo 6 da promessa divina e Deus entrando em aliança. Versículo 1, disse o Senhor a Moisés, agora verás que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então aqui está a promessa de Deus. Qual é a promessa da aliança com Moisés? Eu vou tirar vocês do Egito com mão poderosa. Eu vou atuar para que vocês saiam desses 4 séculos de escravidão. E você sabe muito bem que Deus derramou sobre a terra do Egito 10 pragas, até que finalmente na 10ª, na morte dos primogênitos, Faraó se convenceu e liberou então o povo. Agora, quando Deus liberta seu povo, vem então agora o segundo elemento da aliança, que é a obediência. Então vamos agora aqui para o capítulo 20 de Êxodo, e olha que interessante. Êxodo capítulo 20 contém aí os 10 mandamentos, como você já sabe. Mas eu queria convidar você a ler o verso 1 comigo. Verso 1 e verso 2. Êxodo 20, 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então o que a gente descobre aqui? Antes de Deus pedir a obediência de seu povo, ele opera a libertação. Então Deus pede que o povo confie nele. E a promessa divina, o juramento divino foi, eu vou tirar vocês da terra do Egito. Agora, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, o que você vai fazer agora? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Entendeu? Não tomarás nome do seu teu Deus em vão. Lembra do sábado santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás. Ou seja, os mandamentos eles vêm, a obediência ela vem como resultado da fidelidade de Deus. Deus cumpriu sua promessa. Deus prometeu que livraria Israel do cativeiro e livrou. Então este é o primeiro elemento da aliança, a promessa, o juramento divino. E agora qual é o segundo elemento? É a obediência, exposta aqui nos 10 mandamentos. E aonde está aqui o elemento de Cristo, do Messias, do plano da salvação nessa aliança? Então nós temos que ir agora um pouquinho à frente para Êxodo capítulo 24, e olha o que diz aqui os versículos 6 até o 8. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Olha aqui mais uma vez a questão da obediência, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Essas palavras incluíam os 10 mandamentos, incluíam as leis que Deus havia dado ao seu povo. Então você tem aqui o sangue aspergido sobre o povo, como um símbolo do sangue de Cristo. E o plano da salvação foi muito bem explicado, exemplificado, detalhado nos serviços de sacrifícios do santuário terrestre. Então, na aliança com Moisés, na aliança do Sinai, você encontra mais uma vez todos os 3 elementos, conforme nos ensina a lição dessa semana. E finalmente, a última aliança na parte de quinta-feira, agora a nova aliança. E nós vamos então para Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33. Se você puder aí, abra sua Bíblia comigo também. Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33. Assim disse o profeta, ou Deus falando pela boca do profeta, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você percebeu que interessante? Na realidade, a nova aliança prometida já no Antigo Testamento é uma renovação das alianças que Deus já havia feito com o seu povo. Só que o texto é muito claro em dizer que esta nova aliança não vai ser conforme aquela que foi feita nos dias em que Deus os tirou da terra do Egito. Por quê? Porque aquela aliança tinha um defeito. O que eles fizeram? Eles anularam a minha aliança, disse Deus. Mas como essa aliança foi anulada? Bom, você conhece a história. Não haviam se passado ainda, quem sabe, 2 meses, ou 40 dias depois que Deus estabeleceu aliança com o seu povo, e eles agora já estavam adorando um bezerro ao pé do Sinai. Eles haviam prometido obedecer a Deus, serem fiéis à sua aliança, mas logo, logo eles caíram no pecado, eles se afastaram do Senhor. Então eles quebraram aquela aliança. E qual era o defeito dessa aliança? É que havia promessas humanas, a promessa de que eles fariam, eles obedeceriam. E você sabe que nós somos falhos. E a obediência só é possível pelo poder de Cristo. Agora vem Deus e diz assim, porque esta é a nova aliança, Jeremias 31, 33, que eu vou firmar. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração lhes escreverei. O que Deus faz agora? Ele coloca a sua lei em nosso coração, em nossa mente. E Ele habita em nós para tornar possível a obediência. Então você tem nesta aliança eterna, a aliança que Deus estabelece e é ratificada pelo sangue do próprio Cristo. Então quando Cristo veio, você está lembrado da quinta-feira à noite, quando Ele tomou o cálice ali? Ele diz assim para os discípulos, esse é o cálice da nova aliança, que é firmada por vós. Então o sangue que Ele derramou, simbolizado pelo vinho no cálice, foi o sangue que ratificou esta nova aliança. E nesta nova aliança, Deus promete colocar em nosso coração e mente a sua lei, escrever essa lei. E como que Deus escreve? Escreve isso quando nós permitimos. O Espírito vem habitar em nós. Nos tornamos templos do Espírito Santo. E é quando o Espírito habita que nós temos a condição de ser leais ao Senhor. Então você percebe que na aliança eterna, aqui está a linda promessa de Deus. A obediência continua, porque agora a lei vai estar escrita na mente e no nosso coração. Amigos, esse foi apenas um prenúncio do que vem pelo trimestre. Estudarmos a aliança e como Deus, ao longo da história humana, vai insistindo com o seu povo no desejo de salvá-los, é maravilhoso. Então a aliança, na realidade, é o esforço divino na tentativa de salvar o homem, de salvar o pecador. E que bom que esse Deus nos ama tanto. Que bom que esse Deus tudo fez para nos salvar e tudo faz para nos salvar. Que nós possamos cada vez mais nos aproximar dele e confiar nele para a nossa salvação. Pois bem, a gente se vê então na próxima semana, quando vamos estudar aí mais um tema dessa lição do segundo trimestre. Quero mais uma vez convidar você para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos o meu canal também, se esse canal abençoar você. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Mas eu não queria terminar sem fazer uma oração com você. Podemos orar? Pai querido, obrigado pelo grande amor que o Senhor tem por nós e por esta aliança que o Senhor estabeleceu desde Adão e Eva, no desejo de salvar a todos nós. É uma aliança que busca um relacionamento íntimo com as suas criaturas. Nós queremos, Pai, estar sujeitos a esta aliança e entrarmos em relacionamento com o Senhor. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Nos vemos então aí no próximo vídeo. Um abraço para todos.